Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos continuar nossos estudos aqui sobre algumas lições que a vida de Ló tem a nos ensinar. Nós já falamos sobre algumas lições no nosso estudo passado. Nós vimos, por exemplo, o perigo de nos contaminar com o ambiente, o qual vivemos. Nós vimos da importância de tomarmos escolhas fundamentadas na fé, buscando em oração e querendo ouvir do Senhor. E nós vimos também a importância de nos dedicarmos ao próximo e da hospitalidade. A vida de Ló nos traz exemplos muito interessantes e lições muito importantes nesse sentido. Só que temos ainda algumas questões a respeito da vida de Ló que podemos parar, observar e extrair dali algumas questões práticas para a nossa vida. Eu queria falar num primeiro momento agora, sobre a urgência da obediência e a prontidão para fugir do pecado. Vamos estar lendo o texto? Gênesis capítulo 19 é o capítulo que nós estamos lendo. E nós vamos ler agora o versículo de número 17 ao 26. Gênesis 19, versículos 17 ao 26. Diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostrasse, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabais de falar. Apressa-te, fuja-te nela, pois nada posso fazer enquanto não te veres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Vamos ver algumas lições que podemos tirar desse trecho que nós acabamos de ler. Meus irmãos, nós temos nas Sagradas Escrituras a importância de nós estarmos sempre fugindo dos males, fugindo do pecado, para que a gente não venha cair na danação eterna. Observe comigo esse contexto de Ló. O Senhor estava trazendo uma condenação para aquela cidade. Mas ele, que era um homem justo, que era um homem que acolheu aqueles enviados de Deus, aqueles anjos, ele que era alguém que precisava agora e tinha o desejo também de salvar a sua família, agradece e louva pela salvação de sua vida e pede orientação para onde pode ir. O Senhor, então, permite com que ele venha fugir de uma cidade. E veja como é aguardada a saída dele, para que o juízo de Deus venha cair sobre aquele povo. Vamos ver algumas aplicações para a nossa vida? Eu queria trazer uma leitura de Lucas capítulo 9, versículo 62, que diz o seguinte: e Jesus replicou-lhes: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Qual é o confronto que nós temos aqui? Qual é o desafio que nós temos aqui? Uma vez que nós
aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Uma vez que nós devemos agora estarmos seguindo e ouvindo a sua palavra, nós não podemos em nenhum momento ficarmos olhando para trás, para a vida pregressa que nós tínhamos antes, para as coisas do passado com saudosismo, contemplando a perversidade e a maldade a qual nós estávamos inseridos antes. O Senhor nos convida para que agora, caminhando com Ele, para que agora, ouvindo a sua palavra, meditando a sua palavra, a gente venha tão somente seguir a Jesus Cristo. Porque nós sabemos que temos para nós reservadas moradas celestiais e nós somos o povo que deve, sem olhar para trás, sem enfraquecer. Uma vez que nós já metemos a mão no arado, devemos continuar caminhando com Cristo e para Cristo até que o Senhor venha. Porque antes que venha a condenação contra toda a terra, antes que venha a condenação contra todo mundo, o Senhor nos tirará desse lugar e fará com que a gente possa estar seguros juntamente com Cristo nas moradas celestiais. Veja essa importância, meu querido irmão, minha querida irmã, de nós termos uma vida sem olhar para trás em nenhum momento. Coração completamente dedicado e voltado para Cristo, entregando a nossa vida para Ele, meditando na sua palavra, para que por meio dela percebamos o caminho que a gente deva seguir e quanto é mal o mundo em que nós vivemos, que será completamente destruído pelo Senhor, tanto Ele quanto aqueles que habitam nessa terra. Seguindo então para mais uma lição a respeito de Ló, que faz um pouco de menção também a este momento que estamos falando aqui. Você está em Gênesis, capítulo 19, vamos pular alguns versículos e vamos ler o versículo agora de número 29. Olha só o que diz aí. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Olha só que interessante. É justamente o que nós acabamos de falar aqui. Agora vamos ver algumas aplicações mais profundas ainda para a nossa vida a respeito desse episódio na vida de Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 7 a 9, olha o que diz. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento, libertino daqueles insubordináveis, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação o piedoso e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O que nós vemos falando aqui? Ló, quando estava no meio daquele povo, Ló, quando estava no meio de toda aquela turma ali de Sodoma e Gomorra, todos perversos, o seu coração diante de Deus era como o coração de um justo. Ou seja, ele era um homem que a sua alma ficava atormentada com tudo aquilo que estava acontecendo. A sua alma ficava inquieta, a sua alma ficava chateada, entristecida com todos aqueles pecados cometidos por aquele povo. O cristão, o justo, aquele que é salvo, aquele que pertence ao Senhor, também nesse mundo, diante das perversões, deve ter esta posição. É alguém que não é mais conformado com esse mundo. É alguém que já passou pela renovação da sua mente, como diz o nosso querido apóstolo Paulo. Por isso, então, nós devemos a todo tempo estar clamando ao Senhor, estar buscando ao Senhor, nós orando por aqueles homens, para que eles também possam ser salvos, para que eles também possam dar ouvidos à palavra de Deus, para que eles também possam desejar a salvação eterna, porque há algo reservado para todos nós, para todos os homens. Aqueles que pertencem a Cristo, a eles está reservada
o guardar do Senhor, o livrar do Senhor da ira que há de vir sobre os ímpios. Ou seja, para os ímpios está reservado o castigo do injusto no dia do juízo do Senhor. Algumas pessoas vão pegar esse texto, só abrindo um parêntese teológico, escatológico aqui para a gente. Alguns que defendem a doutrina do abolicionismo, que a nossa alma não sofrerá eternamente no inferno, que a nossa não, né? Que a dos ímpios não sofrerá eternamente no inferno. Eles vão usar esse texto, esse episódio de Ló para falar, olha, aquela cidade foi destruída. Aquela cidade não está até hoje queimando ali. Eles vão usar esse argumento, vão dizer então, olha, as pessoas que vão para o inferno, elas não ficarão eternamente lá sofrendo. Elas vão sofrer por um tempo e sua alma será destruída, como foi Sodoma e Gomorra. Só que, o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ver outros textos paralelos para compreender um pouco mais. Judas, versículo de número 7, lembrando que Judas tem apenas um capítulo, olha o que é dito por Judas aí para a gente. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meus irmãos, o autor de Hebreus fala que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, na lei, é só como sombra da revelação que nos foi dada em Cristo Jesus. E o que nós aprendemos no Novo Testamento, o que nós aprendemos em Cristo, o que nós aprendemos com a pregação de João Batista, é que aqueles que não deram ouvidos para Cristo, que é o machado posto à raiz das árvores, serão lançados no fogo. E no fogo, que fogo é aquele dito por João Batista? Um fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga. O que está sendo dito aqui é que o fogo é eterno, é uma tormenta eterna, é o que Tiago está dizendo aqui. Parece ser injusto, muitas vezes as pessoas dizem, não, é porque na eternidade nós vamos viver segundo as escolhas que nós tivemos aqui. Nós escolhemos servir a Cristo, viveremos a eternidade com Cristo, viveremos a eternidade com todas as lágrimas sendo secadas dos nossos olhos, porque lá não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem doença. Todos os males se passaram. Mas aqueles que escolheram, então, ser rebeldes, como foi o povo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra você viu só como um prenúncio do que iria acontecer com esses, do que irá acontecer com esses. Só que diferente de lá, para frente, o que o Senhor nos diz é que eles sofrerão no fogo eterno. Judas, versículo de número 7. Portanto, sejamos homens e mulheres que diante de nossas fraquezas, diante de nossas tribulações, sejamos como Ló, que a gente venha logo fugir das tentações desse mundo, sair da tentação desse mundo, entregar nosso coração completamente para Cristo, para que a gente não venha sofrer da danação eterna, sofrer do lago de forno, sofrer do lago onde há choro e ranger de dentes, para que a gente venha então estar na eternidade com Cristo, vivendo e desfrutando das maravilhas que o Senhor tem guardados para nós. Mais uma questão que eu queria ver com vocês, mais uma lição a respeito da vida de Ló. O perigo de termos compromissos sociais com esse mundo, compromissos sociais e muitas vezes familiares, que nos desvirtua, que faz com que a gente possa negar a sua fé. Gênesis ainda, capítulo 19, versículos 15 e 16. Vamos fazer mais uma leitura nesse texto? E olha só o que diz aí, ó. Gênesis capítulo 19, versículos 15 a 16. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te,
Toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram fora da cidade. E os puseram fora da cidade. Havendo-os levado afora, disse a eles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Qual é a lição que nós temos aqui mais uma vez? Uma lição, meus irmãos, escatológica, uma lição bíblica, uma lição que fala sobre a nossa salvação. Quando nós estamos aqui nesse mundo, entregamos nossa vida para Cristo, devemos aprender aquele último degrau da fé da vida de Abraão. Qual foi o último degrau da fé da vida de Abraão que nós aprendemos? A abandonar as coisas desse mundo. Nós devemos aprender a rejeitar as coisas desse mundo. Nós devemos aprender a dizer não para aquilo que nos faz apegar a este mundo. Nós estamos percebendo aqui que esse mundo jaz do maligno, que tem um destino terrível para o mundo e para aqueles que se sentem pertencentes desse mundo. Nós somos como o povo de Israel, peregrinos por essa terra, nós temos uma morada celestial, voltaremos para próximo do nosso Pai, para o nosso relacionamento direto com Ele, mas nós precisamos entender que nós devemos abandonar as práticas do mundo, nós devemos abandonar as coisas do passado. Eu sei que muitas vezes você, se não entregou sua vida para Cristo ainda, você foi confrontado por alguém que chegou a você e perguntou: quer entregar sua vida para Cristo? Quer desfrutar da vida eterna? Você quer viver uma vida juntamente com o Senhor? E eu sei que talvez quando essas perguntas foram feitas para você, você se apegou às coisas pertencentes ainda aqui desse mundo. Quais coisas são essas? Muitas vezes são culturas familiares, que destoam daquilo que a Bíblia diz. Ah, mas se eu aceitar Cristo, o que minha família vai dizer de mim? Eu pertenço a outra religião familiar. O Senhor nos convida para que a gente rompa com essas coisas. Vamos fazer uma leitura? Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 37 ao 39. Olha o que Jesus Cristo nos diz: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo? Eu queria realmente entregar minha vida para Cristo, mas eu tenho aquele meu emprego que está em jogo aqui, eu não quero perder aquele emprego, porque um cristão lá não é bem-vindo. Eu tenho minha família aqui, meus pais, minhas mães, minha mãe, meus pais são de outra religião, eles detestam crente, odeiam crente, mas se entregar minha vida para Cristo, eu amo meu pai, como é que eu vou estar vivendo dentro de casa sendo odiado pelo meu pai, sendo crente? Que problema eu vou trazer para a minha casa? Essa é a sua cruz. O Senhor nos desafia num preço do discipulado, há um preço a ser pago para nós, para que a gente siga ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se ama mais seu pai e sua mãe por amor ou ama a Deus? Quais são os laços que te prendem a esse mundo? Ou é pai e mãe, ou são emprego, ou é carreira? É a carreira que tem te prendido? Carreira profissional? São valores do passado que você ainda carrega consigo e você não quer renunciá-los? É preciso renunciar a valores do passado. Você ensinou toda a vida, você que é pai, você que é mãe, coisas erradas para o seu filho, e agora parece ser para você uma vergonha você demonstrar para os seus filhos que você estava errado, que você estava arrependido, está pegado ainda a seu orgulho.
O Senhor Jesus Cristo está dizendo, não se apegue a essas coisas aqui no Evangelho. Se apegue a Cristo, pega a sua cruz, siga a Cristo e vá desfrutar daquilo que o Senhor tem guardado para nós. Olha só o que é dito aqui, ó. Versículo de número 16 de Gênesis 19. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, a mulher, as filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora. Chegará o grande dia que nós seremos arrebatados, sequestrados desse mundo, porque esse mundo virá passar por uma grande e terrível tribulação, como nunca houve. Nesse dia, as suas escolhas, aquilo a qual que você está apegado e não quer entregar sua vida a Cristo, também vai perecer, também já não existirá mais, também não será um valor a qual você tem que apegar, e faça essa escolha. Está se apegando a coisas pequenas e terríveis desse mundo, tudo isso se perderá. Sua carreira, seus negócios, seus bens, suas propriedades, seus valores, tudo isso acabará. Aqueles, porém, que são como Jó foi, justo, e se incomodava com os problemas desse mundo, com o pecado desse mundo, será tomado pela mão, será tomado dessa terra, será arrebatado, será sequestrado, será levado para os céus, se o nome dele estiver no livro da vida, se forem aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Como é que você vê essa realidade diante de si, esse apelo, esse confronto? Sua vida já pertence a Cristo? Eu queria que você meditasse nessas lições a respeito da vida de Ló. Veja o quanto de coisas interessantes que podemos tirar, questões práticas e decisões fundamentais para a nossa vida que eu tomei, que você deve tomar. Então, medite nessas coisas, vamos aprender mais com essas lições a respeito de Ló, e que todos esses estudos sobre este grande homem do passado venham ser uma bênção para a sua vida. Nos encontramos logo mais para novos estudos.